mais sucesso, a nossa parceria de sempre aqui. Bom, o Thomas é um menino extremamente dedicado, é um menino apegado a Deus, sabe? Aquele menino que é bom filho, é um menino que tem o seu futuro traçado, né? Ele é focado no trabalho dele, moleque ligado à educação física, a exercício, à economia, enfim. Ele é um menino assim, é um filho que todo pai e toda mãe gostaria de ter. Ele resolveu trabalhar muito cedo. Pode dividir já a tela lá com o Thomas, por favor. Né? Ele lembra muito a minha história, porque você começou a trabalhar com quantos anos, Thomas? Com 8 para 9 anos. Começou antes de mim ainda, né? Eu comecei com 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. E você fez no SBT Carrossel, né? Foi uma novela que fez sucesso, e você interpretava qual personagem em Carrossel? Eu fazia o Daniel. O Daniel. Vamos ver, por favor, o Thomas contracenando com as crianças lá em Carrossel. Vamos ver ele como ator, olha aí. Ô, Davi, empresta um videogame pra Marcelina, por favor. Vai ser de fácil. Toma, Marcelina. Toma cuidado pra não perder muita vida. Esse botão aqui, ó, é pra pular. Pode segurar, pode segurar. E essa novela, né? Olha lá o Cirilo, né? Uma graça. E essa novela deu muito trabalho pro Thomas, né? Trabalho que eu digo, muita festa de debutante, depois ele fez, deve fazer até hoje, muitos comerciais, ganhou um bom dinheiro, né? Porque é um mercado muito bom, um mercado que, né, quando uma novela infantil pega, quando um trabalho voltado às crianças pega, as pessoas têm mais que ganhar dinheiro mesmo, e as crianças, né, são um público fiel. Quando gostam, gostam de verdade e falam na cara se gostam ou não do trabalho que estão apresentando. São verdadeiros, né? Aliás, quisera todo mundo ter a pureza das crianças. Só que aí tudo bem, o Thomas vai, ele ganha o dinheirinho dele, tinha o salário dele lá do SBT, e também ganhava os comerciais. O que mais vocês fazem? Comercial, essas publicidades de internet, enfim, tudo isso você foi ganhando dinheiro e foi guardando numa poupança. Seus pais foram guardando para você, é isso? Sim, sim. Desde quando eu comecei a trabalhar, a gente fazia, além da novela, a gente fazia shows, a gente fez turnê de shows pelo Brasil inteiro, a gente fazia presença em festa de crianças que queria ter o personagem ali na festa, então a gente ia lá presente, fazia a festa da criança, fazia a felicidade das pessoas e inúmeros outros trabalhos, publicidades, dublagem, teatro e todas essas outras coisas. Ele ganhou muito dinheiro, ganha até hoje, trabalha muito. Mas, quando eu fiquei sabendo dessa história do Thomas, eu falei, Thomas, você conversou com teu pai? Como é o nome do seu pai, Thomas? Roberto. É Roberto. E o pai dele já foi alvo de uma reportagem também aqui no Cidade Alerta. Porque o Thomas, ele se esforça demais para continuar tendo os laços com o pai, embora ele tenha visto dentro de casa, segundo Thomas, um comportamento que não é de pai, um comportamento que não é saudável. Graças a Deus, né? Deus é tão grande que o Thomas conseguiu tirar só a parte boa do pai dele, né? A parte que o Thomas considera ruim, que era inclusive a bebida. O Thomas não pegou, é um menino bom filho. E na verdade, Thomas, o que traz você hoje a se expor, não é, em rede nacional, para contar a tua história, para contar esse teu drama, você estava me dizendo que não é nem por você, é mais pela tua mãe do que pelos teus objetivos, não? Sim, sim, porque eu paro e penso, tipo, a minha mãe é uma... Se não fosse a minha mãe me levando, cuidando de mim, me instruindo para eu crescer com uma cabeça instruída, eu não seria ninguém. Então, se não fosse minha mãe, eu não seria nada. Então, hoje, ver a minha mãe sofrendo por conta de um processo, por conta de alguma coisa, mexe muito comigo. Muita gente vira pra mim e fala assim, Thomas, você não tem nada a ver com isso, isso é o processo dos seus pais. Eu falo, mas você está mexendo com a minha mãe, está mexendo com o meu dinheiro, com as minhas coisas, automaticamente eu estou inserido nisso. Bom, vamos pôr a reportagem no ar primeiro, para a gente entender melhor essa história, e depois ver como a gente pode te ajudar. Vamos lá. Eu tenho que arriscar. Jovem, bonito,
sociais, um estilo de vida saudável, repleto de esportes e de muita diversão. Mas o que os quase 6 milhões de seguidores curtem não refletem os dramas de uma vida real. Vou tentar soltar um rápido. Ele tá realmente querendo levar tudo que é nosso. Não tem nada dele. Nada, nada. O que tivesse dele, eu me prontifiquei a falar assim, pai, eu te dou tudo que é seu. Eu te dou tudo que é seu. O que é seu de direito? Se tem aqui R$3 que é seu, eu te dou os R$3 no meu bolso. Se tiver um carro que é seu por direito, que você construiu, você batalhou e hoje está com a gente, eu faço questão. A gente não quer nada do que é dele. Só que ele está querendo o que é meu e dela. A família que um dia se uniu, hoje briga na justiça pelos resultados alcançados com o trabalho artístico de Thomas. Hoje ele não está mais trabalhando como ele trabalhava, né? Naquele ápice do céu, claro, não é mais a mesma coisa, de jeito nenhum. Mas naquele momento ele produziu e ganhou muito. Ele ganhava muito mais do que eu, né? Então assim, mas eu falava, o patrimônio vai ser dele. Ele vai, né? Ele vai falar, poxa vida, eu tenho uma casa maior, porque comprou-se mais um pedaço de apartamento, reformou tudo com o dinheiro dele e com o consentimento dele, apesar de ser menor de idade, para dar o conforto para ele mesmo. Eu falava, ele que vai usufruir, então é justo, então é certo. E hoje vocês sentem o risco, o medo de terem que sair daqui para partilhar com o seu ex-marido? Sim, teremos que sair para partilhar, metade foi para ele, né? Apesar dele nunca ter colaborado com a manutenção da casa, nunca em absolutamente nada, ele nunca pagou as coisas da casa, sempre eu paguei sozinha, depois quem pagou fui eu e o Thomas, né? Mas ok, se eu tinha que partilhar porque era o meu contrato de casamento, pode não ser justo, mas ok, então, mas a minha parte, agora a parte do Thomas eu já acho que é muito injusto, né? De um lado, mãe e filhos. Do outro, um pai insatisfeito. Faz 2 anos que eu estou nessa briga para conseguir o que é justo, o que é meu. Nesses 2 anos você curtindo sua vida, a sua mãe curtindo a vida dela, e vocês curtindo a vida, e todo mundo curtindo a vida. Eu não tenho, para mim, até sua casa, às vezes, para ir buscar Lívia quando ela me pede alguma coisa, eu tenho que pensar, nossa, será que o dinheiro que eu tenho dá para pôr gasolina no carro para ir da minha casa, que é da casa do vô, até a sua casa, tá? Aí vocês curtindo, viajando internacionalmente e não sei o quê. Aí você quer o quê, Thomas? Fala pra mim. O que é que você quer? Thomas está no meio de uma briga entre os pais. Roberto, ex-marido de Luciana e pai de Thomas, ganhou na justiça o direito de ter metade dos bens da família. Eu já te expliquei. Quem deve pra mim é ela. Se você tá pagando, é por culpa dela. Então, se você tá pagando alguma coisa, se você acha que você tá se sentindo prejudicado por alguma coisa, faz o seguinte, vai cobrar dela e não de mim. Cobra dela, porque é ela que está devendo. É ela que perdeu em todas as instâncias. Sabe por que perdeu em todas as instâncias? Porque o que ela quer não é direito. Porque se fosse direito que ela queria, ela teria ganhado. Ela não ganhou, entendeu? Então faz assim, filho. Faz o que você achar melhor. Me bloqueia, some da minha vida, coloca no Instagram, faz mais um tumulto aí falando de mim. Faz o que você achar melhor. Faz o que você achar melhor para a sua cabeça. Mas não me enche mais o saco com esse assunto. Tá bom? Todo mundo me fala, isso aí, Thomas, não é problema seu, você não tem que se envolver, isso é o problema dos seus pais. Mas não tem como. Não tem como. Você vê. A minha casa está envolvida, eu vou ter que sair da minha casa. Minha irmã não quer olhar na cara do meu pai, não quer falar com ele, não consegue falar com ele, não consegue ouvir o nome dele, porque ela vai ter que deixar o cantinho dela, que ela sempre gosta, tudo que ela gosta. Ela também não está se conformando com tudo que está acontecendo. Ninguém está se conformando, ninguém. Todo mundo que ouve essa história fala que absurdo. Só de lembrar tudo o que viveu ao lado do ex-marido Roberto, Luciana desaba em choro. Foram quase 30 anos tentando uma vida tranquila, uma vida
né? Eu fiz tudo direitinho. Só que não adiantou. E aí, assim, eu não sei porque tudo que eu vejo que ele tem de mim hoje é ódio. Ele tem ódio. A única coisa que eu tenho é a minha vida, cuidar dos meus filhos, trabalhar. E o que eu vejo é que a gente fala que a gente colhe o que a gente plantou. Então isso pra mim não é verdade. Porque a época dessas fotos que estão na sua mão agora... que tem desde eu grávida do Thomas, né? O Thomas começando, né? Sim, o Thomas pequenininho. Não era isso que você planejou? Não, de jeito nenhum. Eu casei perante a Deus, sabe? Eu sempre tive uma vida reta, eu sempre fui uma pessoa digna, eu sempre fui uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. Eu sempre respeitei ele, apesar de todas as coisas, né, que ele fazia. Apesar do respeito que todas as pessoas falavam que ele não merecia ter, eu sempre respeitei ele por ele, não só por ele ser o meu marido, mas por ele ser a pessoa que eu sempre amei, o pai dos meus filhos. E se arrepende de ter demorado tanto tempo para pedir a separação. Acho que se eu tivesse tomado coragem antes, meu filho não estava sofrendo o que ele está sofrendo hoje. Mas não dá para voltar, né? A família alega inúmeros traumas criados ao longo da convivência com Roberto. Quando um pai agride uma mãe, ele está agredindo a família toda, sabe? A família toda adoece. Os meus filhos precisam de tratamento psicológico até hoje, sabe? Todo mundo sofre. Não só os filhos, mas como a sua mãe, as suas irmãs, todo mundo, né? Na verdade, ele sempre brigou com todo mundo, ele tá brigado com a família dele todinha, ele brigou com as irmãs, com o irmão, sabe? O pai teve que sair de casa. É terrível, é terrível. Tudo que ele tinha, na verdade, eram os filhos, que agora, nessa situação, acaba Eles estão querendo se afastar, exatamente. Mas até agora ele entende, porque é o que eu falo pra todo mundo, ele nunca vai deixar de ser meu pai. Eu não faço nada pra prejudicar meu pai. Claro. Eu sempre tentei de todas as formas resolver da melhor forma. E ele mesmo, ele vê maldade em tudo que a gente faz alguma coisa pro bem dele, a gente tenta fazer um acordo pro bem dele. Ele acha que a gente tá querendo prejudicar ele. Com a separação dos pais, as brigas pioraram. Mais de um ano depois de sair do apartamento, Roberto ainda insistia em controlar a vida da família. Até que Thomas resolveu dar um basta nas atitudes do pai. O pai dele veio até aqui, não podendo vir, por causa da Lei Maria da Penha, ele não podia. Simplesmente entrou. Entrou. Então, assim, eu lembro que o sofá estava desse lado ainda, tava eu e 2 amigos aqui, ele entrou e foi deitar como se nada tivesse acontecendo. Simplesmente. Como se ele morasse aqui. Porque ele ainda tentava dominar a vida de vocês, controlar mesmo a distância com a Lei Maria da Penha. Ele foi entrando e eu falei, o que você está fazendo aqui? E aí ele me xingou em troca, a troco de nada. Eu simplesmente perguntei por que ele estava aqui, porque não é algo comum. E aí meus amigos falaram assim, vai lá conversar com ele, vai lá tentar conversar com ele. E eu morrendo de medo fui lá e falei, pai, tem como você sair, porque tipo, minha mãe não quer falar com você. Ele, não, mas eu quero falar com ela. Eu falei, mas se ela quisesse falar com você, ela teria te atendido quando você ligou. Ela não quer falar com você, respeita. Você não mora mais aqui, você não pode ficar aqui. E aí foi quando ele começou a me empurrar, que aí deu todo o bafafá, que ele foi me empurrando. E a partir desse momento... De todo o sofrimento, Luciana conta que nunca quis prejudicar o ex-marido. Se eu chamasse a polícia e ele tivesse desacatando a ordem judicial da Lei Maria da Penha, que ele não podia se aproximar, ele seria preso e exonerado. Então, eu acho que seria assim, uma perda muito grande para ele. Então, eu queria evitar isso. Então, eu sempre tentava consertar as coisas, para variar, a gente tenta, né, da melhor maneira possível, com menos perdas possíveis. Foi então que a história familiar do jovem e promissor ator se tornou conhecida pelo público.
Thomas começou a trabalhar na televisão aos 8 anos de idade e foi assistindo a Record TV que ele passou a se imaginar dentro das telas. Um dia eu estava assistindo uma novela na Record chamada Os Mutantes. Tá até reprisando agora. E eu assistindo essa novela, eu virei pra minha mãe e eu tive uma vontade de estar do outro lado da tela. Então eu falava, caramba, eu que estou assistindo, eu que estou admirando eles, eu quero estar do outro lado, eu quero poder estar transmitindo essa coisa boa para as pessoas. Tatiana é o nome da minha filha. E aí foi aí onde eu virei pra minha mãe e falei, mãe, quero ser ator. E aí é um pedido que, tipo, é uma coisa muito difícil. Então minha mãe virou pra mim e falou, ator, Thomas, é muito difícil e tal. Eu falei, não, mas eu quero tentar, eu quero ir. Passou a estudar teatro, canto e dança e se inscreveu em uma agência de modelo. Sempre acompanhado pela mãe, Thomas fez a gravação do primeiro comercial fora do Brasil. A vida artística de Thomas começou há mais de 10 anos e desde o primeiro trabalho ele já aparecia na televisão. Esse comercial de 1 minuto mudou completamente a vida da família. Bonita essa mochila. Era tudo uma novidade pra mim, eu não tinha noção que eu estava em outro país, eu não tinha noção de nada. E foi incrível. Você não parou mais? Não parei mais. Só que tudo que ele conquistou até hoje agora é motivo de briga na justiça. Um processo que causa muito sofrimento e ainda separa Thomas do próprio pai. Você entende como uma vingança do teu pai por conta da separação? Como vocês entendem essa situação que vocês estão enfrentando agora? Então, eu não sei se é ganância, se ele quer chamar atenção. Eu não sei o que ele quer. 3 anos depois do primeiro trabalho, a grande chance da carreira. Aos 11, Thomas foi escolhido para o papel que iria mudar a vida dele completamente. Aquela era a minha boneca preferida. Ô, Davi, empresta seu videogame pra Marcelina, por favor. Como eu era tão criança, eu não tinha noção do sucesso que a gente fazia. Turnê de shows lotados, gente dormindo em fila para assistir a gente no show, passando nos cinemas, sendo um sucesso em todos os cinemas. Então isso para mim foi um divisor de água, sem contar as amizades que eu preservo até hoje. A gente tem um grupo no WhatsApp com todos do elenco. Então assim, a gente sempre compartilha, às vezes que aparece algum meme da novela, a gente compartilha alguma coisa, a gente está sempre junto. Então isso marcou minha vida de uma forma que não tem nem explicação. Minha vida mudou a partir dali. Foram 4 anos de sucesso e até hoje o ator é reconhecido pelo nome do personagem. A parceria no elenco para a vida real. Thomas namorou Conseguir juntar dinheiro, Thomas conseguiu ajudar a família a melhorar de situação. Ele comprou o apartamento vizinho. Agora, esse é o quarto só dele, onde ele guarda todas as memórias desse tempo de trabalho. Aqui, ainda menino, ele também guarda as lembranças das medalhas que ele ganhou praticando esporte. Outra paixão de Thomas. Agora, na maioridade, que ele poderia se preocupar um pouco mais com a própria vida, ele tem outro problema para enfrentar. Justamente a divisão de bens depois da separação dos pais. O certo, segundo a família, seria que Roberto, o pai de Thomas, pegasse na divisão de bens metade desse apartamento. Só que o pai insiste que a família saia daqui e que venda tudo para dar a parte dele na separação. A família insiste que essa seria uma grande injustiça e tenta conversar. Mas numa conversa, tudo sempre acaba em briga, discussão e ameaças. Fala pra ela pagar a dívida dela comigo e dar o dinheiro da dívida pra você, que ela ganha mais. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Para de me encher o saco! Ele me mandou o áudio, eu ouvi e não dá pra responder, porque eu não sou uma pessoa disposta a brigar.
Eu já cresci nessa guerra dos meus pais e agora eu só quero viver em paz. Depois que completou 18 anos, Thomas quis realizar um grande sonho. Ter um carro potente, importado, que agora também está sendo disputado na justiça. Essa semana nós recebemos mais um processo que ele está pedindo a parte do carro. Que eles... processo só para o carro, sendo que o carro não tem nada a ver com esses dois, a partilha deles, né? 100% meu. O seu carro. Meu carro. Sim. E por que isso? Vocês sentem que é algo mesmo para continuar infernizando a vida de vocês, torturando, realmente para não deixar vocês em paz? O objetivo dele, eu não sei. Mas assim, o objetivo que ele vai conquistar com isso é o que é mais triste, é o que a gente tenta evitar. A tristeza de Luciana é por não ter conseguido um acordo com Roberto. Ela não quer que o filho precise processar o pai para recuperar o que é dele. Porque assim, acaba que a relação entre o pai e o filho é que está sendo machucada. A minha relação com ele acabou, né? Então assim, agora o que ele está pedindo, que é do filho... Ele não seria eternamente o marido dela, mas ele seria eternamente meu pai. Que eu acho que é o que mais valeria, né? E é isso que eu tentei preservar durante todo esse tempo, empurrando com a barriga, né? Essa relação de pai e filho que eu sempre quis ter. Sempre fui atrás, sempre busquei pra ter, mas é algo que ele mesmo está destruindo. Para ouvir o outro lado da história, fomos atrás de Roberto. Ele mora na casa dos pais, a poucos quilômetros do apartamento dos filhos. A família do Thomas, então, passou o endereço do Roberto para nossa equipe e também o telefone. Por isso, a gente vai bater aqui na porta da casa para saber a versão dele sobre essa história. A gente tem a referência, mais ou menos, ali, então, que é aquela casa na frente da árvore. Tentar entrar em contato com ele, a nossa produção já chegou a tentar pelo telefone, mas não conseguiu, então por isso a gente veio até aqui a casa. Alguns minutos esperando e ninguém aparece. Tem os 2 carros aqui na garagem, mas tudo apagado dentro da casa, os cães latiram bastante, mas não saiu ninguém para atender, então vou tentar falar com o Roberto pelo telefone. Depois de algumas tentativas, Roberto atende a ligação. Oi, quem fala? Ele se diz incomodado com a exposição da briga familiar. Roberto diz que Luciana não quis a separação amigável, por isso ele procurou a justiça. Como que você explica essa situação? Como que poderia resolver de outra forma? Olha, como ela não quis fazer a separação, eu procurei a justiça. E a justiça está envolvida. É a justiça que está cuidando de tudo. Eu não tenho que falar nada, ela também não tem que falar nada. Simplesmente tem que obedecer à justiça e ponto final. Mas você concorda que tem uma parte desse dinheiro que realmente é do Tomás e não do casal? Claro que não. Claro que não tem. Porque eu não quero nada do que é dele. Eu quero a minha separação. Nós construímos juntos. Não tem nada a ver com o dinheiro dele. Sobre querer o carro de Thomas, Roberto diz que tudo está no processo. O Roberto, em relação ao carro também, que ele acabou de trocar, que o carro é dele e que está também nessa parte da divisão. Não sei. Isso daí é com o advogado. Isso daí eu não estou sabendo de nada. Ele que está fazendo tudo. Eu só sei que fazem 2 anos que está rolando na justiça. E ele simplesmente fala para mim, olha, você conseguiu, você ganhou a sua parte. A mãe é melhor que ele consegue enganar todo mundo. No final da ligação, Roberto diz ter provas contra o próprio filho. E ele tem uma arma na mão, né? Ele tem a TV, ele tem a fama dele para acabar com a vida de qualquer um. Ele consegue isso, como ele já fez uma vez. Mas Roberto não quis dizer sobre o que se tratava. E mesmo com toda essa briga na justiça e familiar,
Thomas deixa um recado para os fãs. Eu sou um menino muito sonhador, muito, muito. Então a minha vida eu pretendo trabalhar muito mais, fazer muito mais projetos, trabalhos, novelas, filmes. É algo que está implantado dentro de mim que acho que nunca vai morrer. Isso daí eu estou sempre disposto aí a estar trabalhando. É algo que eu gosto, desde pequenininho, desde a minha primeira propaganda que eu não queria parar de gravar, eu acho que isso continua até hoje, esse meu desejo. Agora recentemente gravei mais um filme, gravei uma websérie, então atuar é uma grande paixão para mim, é algo que é incomparável. Então os fãs podem se preparar que tem trabalho novo para aparecer. Tem, é só acompanhar nas redes sociais que eu tô sempre divulgando cada passo que eu tô dando, cada coisa que eu tô fazendo, eu tô mostrando para todo mundo. E é cada trabalho muito legal que a gente está fazendo, tá? Pode esperar coisa boa. Prestes a completar 20 anos, Thomas espera que tudo isso se resolva logo e de maneira justa. Eu só quero viver feliz, eu quero poder fazer pessoas felizes e construir a minha família embaixo de paz. Diferente. Diferente. Agora as pessoas estão entendendo melhor essa história, né? Quem está chegando agora no nosso Cidade Alerta, o Thomas é um menino muito do bem, né? O pai tem toda a razão, ele é um artista mesmo, porque é um menino talentoso, é um menino dedicado, que enquanto você vê tanta criança, tanto moleque aí indo para o mau caminho, o Thomas não. O Thomas, ele decidiu trabalhar porque queria também ajudar a família dele, queria também ajudar em casa, mas esperando que quando completasse 18 anos, né, todo esse trabalho dele fosse reconhecido. Thomas, primeiro só deixa eu te falar uma coisa aqui, nunca tinha te falado isso sobre carro, né? Você quis comprar um carro importado. Se te serve aqui uma opinião de um amigo seu que tem alguns anos a mais que você, quando você está nessa idade, né, 20 anos, começa a ganhar muito dinheiro, os olhos enchem, né? Principalmente quem é apaixonado por carro, eu também gosto bastante de carro. Mas toma cuidado, porque assim, né, com a vida o jovem precisa separar o desejo da necessidade. Então isso é uma coisa que você, já daqui a pouco vai casar, que eu sei que você está apaixonado, como outros não dependem de aluguel. Mas eu sei que com 20 anos de idade, né, uma BMW cresce os olhos de qualquer um, mas que sirva aí para você aprender. Sempre coloca na cabeça. Por exemplo, eu mesmo queria comprar uma coisa no fim de semana. Eu pensei, eu preciso mesmo disso? Será que eu preciso mesmo disso ou é um desejo meu? É um desejo, mas tem necessidade de gastar dinheiro com isso? Eu falei, não tem. Aí você se liberta, você se solta disso que você tanto quer, mas que não vai te adiantar nada, só vai te deixar com menos dinheiro, não é um desejo tão grande, você tem outras prioridades. Mas assim, o teu pai está dizendo quer, mas que não vai te adiantar nada, só vai te deixar com menos dinheiro, não é um desejo tão grande, você tem outras prioridades. Mas assim, o teu pai está dizendo que você tem uma arma muito grande que é a televisão. Ele não disse isso na entrevista agora? Você ouviu essa parte? Sim, foi o que eu entendi isso. E como eu já sabia que ele tinha dito isso, porque a entrevista foi gravada no sábado, o que é que eu fiz? Se você tem essa arma que ele disse ser tão potente, que é a televisão, eu também quero que ele tenha, Thomas, o mesmo espaço que você está tendo aqui. Porque se ele tem tanta firmeza, tanta confiança que ele não te deve nada, ele fala com tanta veemência que não tem dinheiro seu com ele, ao mesmo tempo você afirma categoricamente que tem sim boa parte do dinheiro, do seu suor, do seu trabalho nas novelas, o dinheiro que você levou anos para conquistar com suor, tudo bem que você fazia com amor, mas não é porque você faz com amor que você não precisa ser reconhecido. Se está com ele, eu acho que nada mais justo do que ele também tem um espaço para falar. Quer ver? Coloca aqui na outra janela a Luísa Zanqueta. Onde é que você está, Zanqueta? Explica pra gente, por favor. Boa noite. Por que isso aí? Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Nós estamos a menos de 10 passos da casa do seu Roberto, pai do Thomas. Nós vamos fazer uma tentativa ao vivo de conversar com ele. Vamos ver como ele nos recepciona, se nós temos também só... Espera só um minutinho. Nós estamos quase na frente da casa do pai do Thomas, né? Pelo que eu percebi nos áudios, Anqueta, é um senhor muito nervoso. Ele é um senhor esquentado. Eu vi nos áudios a forma como ele fala com o Thomas. Eu acho que não é uma forma que um pai deve falar com o filho, né? Eu, pelo menos, não admitiria, da mesma maneira que eu nunca
pai ou minha mãe dessa forma, e ele também tem um histórico de violência grande dentro de casa. Ô Thomas, você acha que ele vai receber a nossa repórter? Você acha que ele vai atender com simpatia esse nosso convite? Você, pelo que conhece teu pai há tantos anos. Acredito que não, Bate. Inclusive, antes da gente entrar, assim que você anunciou a matéria, ele começou a me ligar. Ele liga de um número desconhecido e ele me ligou várias vezes seguidas, mas eu não atendi, nem para saber do que se tratava. Porque ele já sabe que foi procurado pelo Cidade Alerta, né? Uma vez que nós fomos lá, tentamos falar com ele no sábado. Mas eu quero colocar ele aqui ao vivo, Thomas, porque eu estou ouvindo a tua versão. E não é porque você é meu amigo que é a tua versão que vai prevalecer, né? Tem que prevalecer a verdade. E ninguém chega até a verdade se os dois lados não forem ouvidos. Portanto, eu quero saber se você se incomoda de continuar ao vivo aqui comigo, enquanto a nossa repórter vai lá tentar falar com o teu pai. Imagina, Bate, o que for necessário para resolver a situação. Para mim, a única coisa que eu quero é resolver. Eu não quero problema, eu não quero brigar com meu pai, eu não quero nada. Eu só quero resolver da forma que seja legal para todos, entendeu? Que seja justo. O que seria uma forma legal? O que seria, na sua opinião, legal? Se o seu pai acertasse num acordo extrajudicial com você? Então, meu pai entender tudo, entendeu? Parece que meu pai, ele fecha os olhos e não quer mais saber de nada, entendeu? Porque da mesma forma que o juiz, ele não é obrigado a saber que os bens são meus, etc., o meu pai, ele teria que saber isso, entendeu? O juiz não soube. O juiz, ele não quer saber se o carro é meu, se foi comprado com meu dinheiro ou não. Se está no nome da minha mãe, está na partilha de bens. Então o juiz, ele não precisa fazer isso. Mas meu pai, que cresceu vendo tudo isso, ele tem o conhecimento disso, entendeu? Como é o nome do seu pai? Jones. Roberto. Seu Roberto, vou falar um negócio para o senhor, seu Roberto, né? Estou dando esse tempo para que o senhor coloque a mão na consciência, porque ele mora em prédio, é isso ou casa? Ele mora em casa. Sua campainha vai tocar já já, seu Roberto. Eu perdi meu pai, eu tinha a idade do Thomas. E eu me arrependo de não ter feito muito mais com meu pai em vida, sabe? De não ter tido essa oportunidade. E eu fico completamente chocado, o seu Carlos, de ter um filho. Eu queria que a minha relação com meu pai, tivesse sido resolvida numa boa, sabe? De maneira de bom senso, atendendo o interesse comum, porque afinal de contas o pai também precisa de dinheiro, tem a parte dele que está envolvida ali.